Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Iniciamos mais um trimestre, semana passada, e hoje estamos na segunda lição do nosso terceiro trimestre de 2021. Trimestre esse que tem por título Vigilância, Justiça e o Culto a Deus. Um chamado para a igreja nos escritos dos profetas menores. A aula passada, o nosso professor Pedro ele já fez uma introdução sobre uma visão panorâmica de como seria esse estudo. E a partir dessa segunda lição, nós iniciaremos propriamente o estudo dos livros proféticos, considerados profetas menores, que já foi apresentado o motivo deles terem essa intitulação de profetas menores. Nós estamos trabalhando com a ideia de fazer um quadro e vamos continuar esse trabalho montando uma estrutura biográfica e caracterizada de cada um dos profetas inicialmente, e depois traremos o que tange realmente o livro, cada um abordado e cada uma das lições transcorridas desse terceiro trimestre. A lição que data do dia 11/7/2021 é a lição número 2, que tem por título Oséias, o casamento como um reflexo da comunhão com Deus. O texto do dia se encontra em Oséias capítulo 2, versículo 2, que diz o seguinte: Contendei com vossa mãe, contendei, porque ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido. A síntese, que seria a nossa verdade prática, diz o seguinte: Oséias recebeu a missão de profetizar para Israel, um povo ingrato e obstinado. Na consecução desse propósito, vivenciou um drama particular ao ser traído por sua esposa, ou por sua mulher. Os outros objetivos da lição são 3, mantendo o padrão das revistas da Casa Publicadores da Assembleia de Deus. E o primeiro objetivo diz que é refletir a respeito da vida de Oséias e seu drama pessoal, compreender a linguagem do casamento como reflexo da comunhão de Deus com seu povo e explicar como a experiência pessoal de Oséias contribuiu para fundamentar sua profecia. Veja, a gente vai discursar sobre uma autobiografia de Oséias, depois a relação do casamento com a mensagem passada por Oséias na sua vida pessoal e a sua relação também baseada na sua profecia. O texto bíblico utilizado para esta lição pelo nosso professor e escritor está em Oséias capítulo 2, versículos 1 e 2 e versículos 14 e 17, que diz o seguinte: Dizei a vossos irmãos, a mim e a vossas irmãs Ruama, contendei com vossa mãe, contendei porque ela não é minha mulher e eu não sou seu marido. E desviei ela as suas prostituições da sua face e os seus adultérios de entre os seus peitos. Portanto, eis que eu a trairei e a levarei para o deserto e lhe farei ao coração. E lhe darei as suas vinhas dali, do vale de Acor, por porta de esperança, e ali cantará como nos demais dias de sua mocidade, como no dia em que subiu da terra do Egito. E acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que me chamarás meu marido, e não me chamarás mais meu Baal. E da sua boca tirarei os nomes de Baalins, e os seus nomes não virão mais em memória. Eu resolvi fazer a leitura completa desta vez, porque a gente vai transcorrer bastante sobre essas questões, por exemplo, do Vale de Acor, é importante, a gente vai falar sobre ele daqui a pouco, porque essa expressão está contida aqui nesse versículo do livro de Oséias, e também a questão da transformação do Baal para meu marido, Baal, titulando aí a questão dos ídolos. A introdução da lição vale destacar que Oséias inaugura uma sessão dos profetas menores. Essa informação é básica, você passar para os seus alunos que Oséias é o primeiro livro dos profetas menores e ele é considerado o Jeremias do Reino do Norte. Sobre essas similaridades, eu gostaria de trazer para os amados amigos, irmãos, professores, alunos que estão assistindo essa aula, algumas comparações de Oséias em relação a alguns profetas também, contemporâneos ou não no Velho Testamento. Por exemplo, a gente pode trazer uma semelhança de Oséias com Isaías. Em que aspecto? Que ambos os dois tiveram filhos. É uma questão didática, uma questão informativa, autobiográfica, que traz para você colocar no seu quadro, mostrando as peculiaridades de Oséias. Ele é semelhante a Isaías porque ele também teve filhos. Você pode citar o versículo onde está presente a passagem que Isaías teve filhos, que está lá no capítulo 7, versículos de 1 a 25, quando vai falar dos filhos de Isaías.
Nós também podemos fazer alguma semelhança com Jeremias, que já foi apresentado aqui, né? Que ele é considerado o Jeremias do norte, porque ele tem um coração quebrantado e ele insiste com o povo para se converter da sua idolatria, né? Nós também poderemos fazer uma semelhança de Oséias com o profeta Ezequiel, porque ambos os dois ilustravam a sua mensagem através da sua própria vida, através do seu cotidiano. Ezequiel também sofreu um grande drama, assim como Oséias, dentro do seu casamento. Ezequiel ele fica viúvo. No livro de Ezequiel, capítulo 24, a partir do versículo 15, você pode fazer a leitura com seus alunos e apresentar um momento dramático da vida de Ezequiel, onde o Senhor até o recomenda, o diz para não chorar, não prantear, né, a morte de sua esposa. E por que a semelhança com Oséias? Porque Oséias também vai passar uma situação difícil com Gomer, a sua esposa, que é a questão do adultério, que nós trataremos mais para frente. Então veja, você pode fazer uma relação com Jeremias, com Isaías, com Ezequiel e também ainda com Daniel, por ele ser um estadista, e Oséias, apesar de ele ser padeiro, como a gente vai falar um pouco mais para frente, possivelmente agricultor, ele era um homem bastante viajado e conhecedor e preparado para o ofício profético, assim como também Daniel. Isso é só para você enriquecer a revista e notar que os profetas, eles por si só, eles têm peculiaridades, coisas que são particulares deles e também coisas que podem ser atribuídas de forma comum a alguns deles, ok? É sobre o primeiro tópico da lição, que diz a vida de Oséias, o profeta da salvação. Oséias significa salvação. A lição vai dizer que Jerônimo, né, um dos pais da igreja, vai dizer que ele também pode ser chamado de aquele que salva, né? Fazendo uma relação aqui ao próprio Senhor Jesus Cristo. A primeira informação que você pode trazer desse primeiro tópico de importante é que Oséias será o último profeta do Reino do Norte. Depois de Oséias, o Reino do Norte vai ser destruído pelo Império Assírio. Nós estamos vivendo um momento em que o povo de Israel está na famosa chamada nação fragmentada. Após a dissolução do reino de Salomão entre Roboão e Jeroboão, ocorre a divisão das tribos, 10 para as tribos do sul, do norte, e 2 para as tribos do sul, Judá, e essas tribos são consideradas uma nação fragmentada. E Oséias, ele está inserido nesse contexto, mais ou menos ali no ano 753 a 715 a.C. Veja, informações estatísticas para você enriquecer o seu conteúdo. O que a gente pode ainda tirar desse início do nosso estudo é que Oséias, como eu já falei, era um profeta do norte. Norte, Israel. Sul, Judá. Então, Oséias era um profeta do norte. Algo que a gente deve destacar também, que a lição vai nos trazer, é que Oséias nos ensina que enquanto a apostasia provoca o juízo, a restauração é um resultado direto do imensurável amor de Deus pelo seu povo. Apesar de toda a idolatria, apesar do seu pecado sarcástico, que a gente vai ver no livro de Oséias, principalmente no capítulo 12, que o povo se volta contra Deus, mesmo sendo beneficiado por ele quase que anteriormente, em dias. Após eles serem dispersos, a gente vai chegar nessa parte, e ele usa de hipocrisia e sarcasmo e começa novamente a blasfemar contra Deus através da idolatria. Mas o livro de Oséias quer nos ensinar exatamente isso, que apesar de todo esse problema, o amor de Deus é imensurável. A lição nos traz isso. Apesar dos nossos pecados, Deus continua sempre disposto a nos amar. Pois a base do amor de Deus não é nosso mérito, mas seu próprio amor, visto que a sua essência é amar. Romanos capítulo 5, versículo 8. Embora, queridos, a gente possa achar que somos independentes para tomarmos as nossas atitudes, que nós temos nosso próprio esforço em alcançar, superar nossos limites, vencer as tentações pelas nossas próprias forças, é importante a gente entender que se não fosse a mão de Deus sobre as nossas vidas e seu imensurável amor, nós não estaríamos aqui. E nós somos tão importantes para Deus que nós não temos habilidade nem para opinar nos planos de Deus, nem para atrapalhar os planos de Deus. Glória a Deus por isso. E o livro de Oséias vai trazer esse contexto, Esse contexto de que o povo, apesar das suas repetidas caídas e fracassos, o amor de Deus continua sobre as suas vidas.
Ainda sobre esse primeiro tópico, a gente tem que adentrar a parte mais importante da lição, que é quando fala do casamento entre Gomer e Oséias. E gostaria de trazer alguns dados que a revista já nos traz, que Oséias era possivelmente um padeiro, né, visto que ele descreveu o ato de sovar a massa, que está lá em Oséias 7:4. E também você pode citar o versículo 8, né, que é quando fala da questão do bolo virado, né, que ele compara os filhos de Efraim àquele bolo que não é virado, que é queimado de um lado e cru do outro. Isso demonstra que Oséias tinha habilidade em relação à prática, né, da panificação. Possivelmente ele era um padeiro. E o livro também vai tratar do seu drama pessoal. É interessante você dividir. A lição vai dizer que nós podemos dividir o livro de Oséias de algumas formas. Do capítulo 1 ao capítulo 3 é uma autobiografia de Oséias, né? Vai falar de suas origens, vai falar do seu emprego propriamente dito, vai falar da sua localização geográfica, né? O versículo 4 em diante, o capítulo 4 até o capítulo 13 é apenas as mensagens proféticas repreensivas ao povo de Israel. E o capítulo 14 é o capítulo que trata da reconciliação, que Deus busca apresentar ao povo de Israel uma reconciliação. Então veja, a gente separa em 3 partes. De 1 a 3, uma autobiografia. De 4 a 13, a sua mensagem profética propriamente dita. E o capítulo 14, que seria a reconciliação de Deus com o seu povo. É interessante você dividir para quando você estiver fazendo a leitura explicando, o aluno possa saber exatamente do que você está falando, né? Outra coisa interessante que a gente pode trazer ainda sobre esse primeiro tópico, que é a vida de Oséias, é que o casamento foi providencial. Ele vai dizer aí, ó, providencial, para fornecer a analogia necessária para que Oséias pudesse promover a sua mensagem ao povo de Israel. Lembra que eu disse? Assim como Ezequiel, que usou a sua vida pessoal para também levar a mensagem profética de Deus, Oséias vai usar da analogia do casamento, do seu casamento, que a gente vai discutir agora, a partir daqui a alguns minutos, para trazer essa mensagem para o povo, para poder ter bagagem, vamos dizer assim, e usar uma experiência real de como deveria proceder a relação de Deus com o povo, né? Uma relação que seria uma relação de amor, né? Uma relação de intimidade. O contexto histórico, a lição vai nos trazer que foi um período de instabilidade política, né, e declínio moral. É interessante que naquela época o povo de Israel havia pecado contra Deus como uma mulher adúltera que peca contra o seu esposo, né? E aquela atmosfera dos últimos 6 reis de Israel havia promovido um descontrole, né, da lei mosaica, né? Havia um desapego as leis morais de Deus, em decorrência de que aqueles últimos reis eram perversos, pessoas corrompidas, esses últimos 6 reis, né? E eles acabam que meio que deixando o ambiente, apesar de ser próspero de Israel naquela época, um ambiente do qual Deus não se agradava. E é interessante que quando a gente na lição ele vai dizer que você pode citar 2 lições importantes sobre essa história de Oséias, que às vezes o sofrimento torna o caminho para o crescimento. E também que os servos do Senhor podem enfrentar tragédias pessoais. No entanto, jamais deve abandonar a fé em Deus. O que a gente tira disso é o seguinte, irmãos, que independente da atmosfera, independente, você pode passar essa mensagem, independente da situação que estejamos passando, independente do momento em que estejamos inseridos, principalmente esse momento agora que estamos vivendo de pandemia, em que a loucura e muitas vezes a insanidade, né, as questões políticas, culturais, sociais, têm muitas vezes trazido o crente para dentro de embates que muitas vezes ele não quer participar e se vê envolvido naquilo. A gente não pode se deixar envolver por essas tragédias ou por essa situação atmosférica de caos e nos desligarmos do amor de Deus e daquilo que Ele tem para conosco. Isso é a mensagem que a gente pode trazer inicialmente sobre a história de Oséias, porque no momento em que eu tiro o foco de Deus, eu com certeza estou focando em outra coisa. É importante você trazer isso. Não tem como eu tirar o foco de Deus e olhar para o nada. Você não pode estar sentindo ainda, mas você, jovem, pode estar mirando o foco, as suas flechas e o seu alvo não seja Jesus Cristo. E nós sabemos que pecar é o quê? Exatamente, errar o alvo. Qual é a mensagem importante, a mensagem principal do livro de Oséias que a gente pode trazer? É que quando pecamos, prejudicamos nosso relacionamento com Deus,
rompendo nosso comprometimento com Ele. Embora todos nós devamos responder perante Deus pelos nossos pecados, aqueles que buscam perdão são poupados do juízo eterno. Então a mensagem principal, a importante mensagem, né, o suprassumo da mensagem de Oséias é esse, é que nós pecamos sim, e que nós acabamos prejudicando o nosso relacionamento com Deus. João vai dizer que aquele que não tem pecado, mentiroso é. Mas ele também vai nos dizer que é importante que nós busquemos a reconciliação para com Deus, porque assim como Deus foi misericordioso para com o seu povo, que em determinados momentos, no livro de Juízo, no livro de Oséias, por 10 vezes Deus fala de juízo, por 10 vezes também ele fala de reconciliação. Não vou fazer a leitura porque ia demandar tempo, mas depois eu vou colocar aqui no rodapé do vídeo as passagens, através de uma tabelinha, as passagens que mostram o juízo de Deus e ao mesmo tempo a salvação que Deus oferta, o amor de Deus imensurável sobre o seu povo. Vai passar aqui embaixo de forma corretiva e você vai poder anotar, dá pausa no vídeo e anota esse quadro mostrando os ciclos de juízo e salvação apresentado no livro de Oséias. Então, apesar de pecarmos, nós podemos ter a esperança de que Deus será misericordioso sobre as nossas vidas. Chegamos finalmente na parte mais importante da lição, né, que é importante você frisar bastante, que é quando fala do casamento como reflexo da comunhão com Deus. Né? Todo o segundo tópico, ainda anteriormente falando, ele vai falar sobre a questão que os líderes haviam se corrompido. Como eu disse a vocês, os últimos 6 reis de Israel eram perversos e corrompidos, eles haviam afrouxado as leis mosaicas, não havia mais aquela questão da punição, aquela questão do rigor. E isso fez com que o povo abandonasse a Deus, se prostituindo espiritualmente e fisicamente. Também falaremos disso em poucos instantes. E chegamos ao terceiro tópico, que é o mais importante, que fala sobre o casamento como reflexo da comunhão com Deus. Esse tópico será um pouco maior, porque ele é o que mais demanda tempo e muitas vezes dúvidas, né, que poderão surgir durante a aula que você estiver ministrando ou participando. Se você quiser perguntar ao seu professor também, é de mais importante. O tópico vai começar dizendo a metáfora do casamento. Oséias, por meio de sua própria experiência, exortou Israel sobre o perigo da infidelidade, que é a traição a Deus. A metáfora do casamento foi utilizada para demonstrar o fascinante amor de Deus, mesmo em um contexto de decadência moral. Nós estamos falando de Oséias capítulo 2, 14 a 16, 6 de 1 a 4, 11 de 1 a 4. Essas referências estão na lição, por isso que eu fiz uma leitura mais rápida. Você acompanha na sua lição, você demarca elas, se quiser apresentar para os alunos. É um momento de decadência moral. Mas aí surge a questão da polêmica, né? O casamento de Oséias, né? Como pode, Oséias capítulo 1, versículo 2 vai dizer: o princípio, a palavra do Senhor disse a Oséias: vai, toma para ti uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. O contexto, sempre que a gente fala do livro de Oséias, a gente refere ao casamento dele com Gomer. E a gente precisa entender, de uma vez por todas, o que significa a mensagem e qual é o seu sentido literal. Eu vou trazer para vocês anotem 3 teorias sobre o que diverge dentro da igreja, de uma forma geral, sobre o que realmente pode ter sido o casamento de Oséias, né, com a mulher chamada Gomer. A primeira interpretação, que não está na lição, mas eu quero trazer para você, preste atenção, anote, dê pause, lápis e papel, é que algumas pessoas atribuem que o casamento de Oséias foi um ato simbólico, um ato metafórico, que na verdade foi só um conto, uma parábola que Oséias utilizava, né, para apresentar como Deus estava se sentindo em relação ao seu povo, se sentindo traído, abandonado, ferido. Essa interpretação diz que Oséias não contraiu casamento, né? E, na verdade, ele é um texto que vai apresentar uma narrativa que totalmente quebra com esse contexto de uma parábola. Porque se nós formos observar como funciona uma parábola, normalmente ela tem uma conotação de terceira pessoa. É alguém contando algo. Mas aqui no livro de Oséias nós vamos observar que é uma narrativa onde as pessoas fazem parte
e são também partícipes, quer dizer, elas estão envolvidas em um diálogo com outra pessoa, com o próprio Deus. Você pode trazer a leitura de Isaías capítulo 7, versículo 3, e Jeremias capítulo 13, versículo 11, que tem o mesmo tipo de narração, onde Deus fala diretamente com a pessoa. Então isso quebra a imagem de que o texto seria apenas metafórico, simbólico. Se fosse uma parábola, ela poderia começar, em verdade vos digo, era uma vez que, assim como foi, mas na verdade o texto de Oséias é um texto narrativo, onde ele é autor e também partícipe da ação com outros personagens importantes. Então isso quebra com essa teoria de que a passagem do casamento de Oséias é figurativo. Né? Se alguém perguntar, você já sabe como provar. E mostrar em Isaías 7, 3, Jeremias 13 e 11, que são versículos que mostram Deus falando diretamente com os seus profetas. A segunda interpretação fala sobre Gomer ser uma prostituta, né? Já ser uma prostituta. Muitos estudiosos dizem que Gomer já era uma mulher de moral questionável quando casou-se com Oséias, se baseando em Oséias capítulo 1 e o versículo 2, quando ele nos diz exatamente isso, né? Quando ele nos diz aqui, ó, o versículo 2, vai e toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição. As pessoas pegam esse versículo e dizem, ela já era uma meretriz, uma prostituta. Mas observe que a Bíblia, quando ela fala dessa menção, ela fala em filhos de prostituição. Gomer não tinha filhos antes de casar com Oséias. Então, vamos dar um ponto aqui, vamos voltar para essa interpretação de que ela já era prostituta. Já estou dando já uma dica para você do que realmente a passagem possa apresentar, que é uma mensagem futura. Mas essa segunda interpretação já diz que Gomer já era uma pessoa de moral questionável antes de casar-se com Oséias. Ela já era uma pessoa solteira promíscua. Né? Mas é interessante que a gente tem que observar que essa posição, se fosse real, ela estaria trazendo um pouco de contradição àquilo que a própria palavra de Deus nos apresenta lá em Levítico, capítulo 21, versículo 7, versículo 14, né, que fala sobre que uma mulher que fosse prostituta, ela não poderia se casar com um sacerdote, com um profeta, né? Mesmo que ela deixasse, ela não poderia se casar. Provérbios 23 e 27, Mateus 19 e 9, também são versículos que você pode apresentar, que mostra que a mulher que fosse meretriz, ela não poderia se casar com os filhos de Israel. Né? E parece essa interpretação acaba querendo trazer como se Deus estivesse levando o seu profeta a fazer algo errado. Né? É a segunda interpretação que diz que Gomer já era uma prostituta. Essa interpretação afirma que, como naquela época a lei mosaica estava frouxa devido aos 6 reis perversos, né, que abandonaram a Deus e fizeram ídolos, né, espalhados por todo o reino, seria tolerável casar com uma prostituta. Mas o nosso Deus, irmãos, ele não muda, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O nosso Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A palavra de Deus diz que o que está escrito será cumprido e nenhum tio será retirado. Então, se nós cremos na palavra literal de Deus, Gomer não era uma prostituta antes de casar com Oséias, né? Isso é importante. E a terceira interpretação seria que Gomer não era, mas tornou-se uma prostituta, né? Veja, é importante a gente entender, como eu já disse lá, que trata em Levítico 21 e 7, que jamais, segundo a tradição mosaica, um profeta ou um sacerdote poderia casar-se com uma mulher divorciada ou uma mulher meretriz. Por aí a gente já tira a informação de que ele não era sacerdote. Oséias, ele era profeta. Então já não se aplica a ele esse versículo. E que a gente pode entender que Oséias, ao tomar Gomer como casamento, era uma forma de ele já sabia, através do que Deus havia falado para ele, que ela o iria trair. Ela ainda não era, segundo a interpretação do autor da nossa revista,
e segundo também ao que alguns livros trazem, e é corroborado por mim, essa linha de raciocínio, é que esta questão de que Gomer era uma meretriz antes do casamento não é aprovada. Porque se fosse, isso provocaria um problema de questão moral e de ordem divina. Mas Gomer se envolvendo com a prostituição após o relacionamento com Oséias é a mesma adequação que se cabe com Deus em relação a Israel. Como assim, irmão Adriano? Está confuso. Vamos lá, vamos explicar de forma mais simples. Quando no livro de Êxodo, no Monte Sinai, capítulo 19, dos versículos 1 a 7, Deus faz uma aliança com o povo assim que ele sai do Egito. Traga essa informação. Aquela aliança significava o quê? O casamento de Deus, casamento, eu estou falando no sentido metafórico, união de Deus com o seu povo. Da mesma forma, Gomer casa-se com Oséias. Um casamento casto, puro, limpo. Mas o povo de Israel, quando é alcançado por Deus, no livro de Êxodo, capítulo 19, ele já tinha no seu coração pretensões, ídolos, maus caminhos, más intenções que eles haviam trazido de onde? Do Egito. Então, mesmo eles fazendo aquela aliança com Deus, Deus já sabia que eles o iria traí-lo. Eles eram castos naquele momento, mas eles já tinham sofrido influência dos ídolos egípcios. Você vê que quando o povo de Deus está no deserto, eles sentem saudade até das cebolas que eles comiam. Que era o resto que era dado para o povo, né, que ficava ali nos entornos da capital do Egito. Então, a mesma relação era com Gomer. Ela tinha, vamos dizer assim, uma propensão a fazer, mas ela ainda não era uma mulher que havia sido casada ou se envolvido de forma que tornasse a sua moral deliberadamente vulgar. Então, quando ela se casa com Oséias, é assim como Deus faz aquela aliança no Monte Sinai, no Êxodo 19. Mas, pouco tempo depois, o povo levantou ídolos no deserto. A mesma coisa foi Gomer. Pouco tempo depois, ela chegou a trair e fugir dele, né? E ela se torna escrava da prostituição e ele tem que comprá-la novamente, assim como o Senhor Jesus Cristo comprou a nossa salvação com sangue derramado na cruz. Se não fosse o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, ainda estaríamos presos nas garras do inimigo, presos nos caminhos de prostituição e de morte, mas pelas misericórdias e pelo seu sangue fomos salvos pelo preço muito alto, do qual não podemos pagar. A mesma situação aconteceu com Oséias, então essa é a linha teológica mais coerente, que o casamento foi real, a situação que Oséias passou foi real, e ele usou essa situação para mostrar também o amor de Deus para com aquele povo, o povo de Israel, o reino do norte. Então, essa é a linha mais aceita, mais limpa, que mostra que não atinge o campo moral, porque ela não era prostituta, então não fere a lei mosaica. Mas também mostra que ela decorre do pecado. Mas mesmo assim, Oséias se compadece dela. E apesar de duro juízo sofrido, ele volta e a resgata daquele mundo de perdição. Aleluia, glória a Deus. Se não fosse o amor de Deus, nós não estaríamos aqui. E que lição você pode tirar disso? Frequentemente Deus quer que nós estejamos dispostos a fazer algo muitas vezes que parece difícil ou extraordinariamente complicado. Se Deus pedisse a você para você fazer algo confiando nele e sabendo que havia um propósito especial em seu pedido e que talvez aquilo que Deus tenha pedido a você envolva dor no ato de obedecer, você faria? Será que você consegue se colocar no lugar de Oséias, que Deus o falou, vai e toma Gomer, filha da prostituição? Deus estava dando uma mensagem para Oséias de que ela o iria o trair. E mesmo assim, ele cumpriu o chamado do Senhor.
Você conseguiria aceitar o fato de a dor envolvida na obediência poderia beneficiar aqueles a quem você serve e não a você pessoalmente? Você se sacrificaria pelo amor de Deus em favor dos outros e não a você mesmo? Faça uma reflexão. Isso é o suprassumo da mensagem do livro de Oséias. Se sacrificar pelos outros em favor, não seu, não meu, mas em favor de um povo. Jesus Cristo fez isso por mim e por você. Oséias fez isso pelos seus filhos, que a Bíblia e os livros mostram que talvez um deles, a última, nem filho dele era. Mas ele a acolheu, mas ele a adotou, ele a tornou herdeira e partícipe da herança de Deus para conosco. Então, o livro de Oséias, quando trata de casamento, tem essas 3 linhas de pensamento, que ela era uma prostituta antes, de que ela era uma mensagem figurativa e a mais aceita que era uma mensagem real e que mostra o amor de Deus para com o povo e assim para com Oséias, que se deu em sacrifício em favor de cumprir o chamado do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E ainda dentro desse terceiro tópico ele vai falar sobre da relação de Oséias com Gomer. Nasceram 3 filhos, 2 meninos e uma menina. E esses filhos, eles têm um significado, né? É importante você trazer o significado do nome dos filhos. Jezreel, que é o primeiro, que significa Deus semeia, Deus espalha. A lição vai trazer que ele estava anunciando que em breve Deus provocaria uma grande dispersão em Israel. Está em Oséias capítulo 4, versículo 5. Essa grande dispersão você pode trazer para o seu alunado, meu querido aluno que está assistindo aqui conosco também. Era o domínio do reino assírio que viria sobre as 10 tribos do norte e a dissiparia por todo o seu, por toda a sua área. Ela seria lançada ao deserto. Essa promessa de que ela seria lançada ao deserto está lá em Oséias capítulo 2. Capítulo 2, quando ele fala do versículo 14. Portanto, eis que eu a atrairei, a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. O nosso Deus é um Deus que não só fala na prosperidade, mas ele é um Deus que também fala no deserto. Ele é um Deus que tem cuidado do seu povo e muitas vezes ele nos leva para no deserto para nos mudar, para chamar a nossa atenção, para que nós possamos entender a importância de estarmos perto dele e nos refinarmos em nosso tratamento com ele. Aí chegamos na parte que eu falei, que ele fala que levará o povo ao deserto, ao vale de Acor. Isso é importante você trazer para o seu aluno a interpretação do que significa o vale de Acor. O vale de Acor, o significado da palavra vale de Acor, na verdade é vale da desgraça. Esse vale ele é apresentado no livro de Josué, capítulo 7, a partir do versículo 26, propriamente dito. Fala logo no início do capítulo 7 e no versículo 26 também. Essa passagem do livro de Josué, capítulo 7, fala do momento em que Acã esconde os tesouros dentro da sua tenda ao tentar invadir a cidade de Ai, a cidade fortificada de Ai, uma cidade antes de Canaã, propriamente dito, de Jerusalém. Então, o povo de Israel estava nesse vale de Acor quando Acã trouxe a desgraça para dentro daquele reino, daquela tribo. E eles perderam, né? E a história conta que Josué rasgou as suas vestes e Deus mostrou o pecado de Acã. E depois que acontece todo o julgamento, o juízo sobre a vida de Acã e seus familiares, é colocado um monte de pedras naquele lugar, e aquele lugar é criado um marco, e ele é chamado de Vale da Desgraça, né? Vale da Traição. Então, por isso que o livro de Oséias faz referência a esse vale de Acor. E veja que o versículo 15 ele diz: e lhe darei as vinhas dali e o vale de Acor por porta de esperança. Ele está dizendo, aquilo que será desgraça para ti, na verdade, eu transformarei em esperança. E ali cantarás, como nos dias da tua mocidade, no dia em que subiu da terra do Egito. A Bíblia está nos dizendo que aquilo que é desgraça, ele transformará em bênção. Aquilo que é ruim, ele transformará em bom. Aquilo que pode parecer o fim, na verdade, é o início da tua e da minha vitória. Aleluia, glória a Deus. Traga isso para os seus alunos, a importância do significado do vale de Acor. O que era um vale de desgraça, na verdade, agora se torna um vale de esperança,
porque o nosso Deus é amor imensuravelmente calculado. Aleluia, glória a Deus. E ele vai falar de Lo-Ruama, né, que significa, na verdade, desfavorecida, não amada, né, que vai falar sobre a questão de que Deus trará o juízo sobre o seu povo. O que você pode destacar sobre Lo-Ruama, né, é que ele fala que Deus não tolera um povo que odeia ser corrigido. Provérbios vai falar que Deus ele pune com vara aquele a quem ama, né? Mas Deus não tolera um povo que não tolera ser corrigido, né? Que odeia ser corrigido. E o terceiro filho, Lo-Ammi, significa não meu povo, que é o momento do afastamento temporário de Deus sobre Israel. É importante você trazer essa informação, porque alguém pode perguntar, mas afastamento temporário, como assim? Mas o povo de Israel não havia uma promessa de que eles estariam debaixo da graça, povo escolhido, nação eleita, sacerdócio real, como está em Pedro? Como assim Deus se afasta? Veja, a revista já traz a resposta. Nos antigos escritos, quando ele afasta-se temporariamente, na verdade é como um agricultor que deixa o seu terreno, as ervas daninhas tomarem conta das suas plantas por um tempo, e depois ele vai lá e faz a limpeza. Não é um abandono. Não é que Deus simplesmente virou as costas para o seu povo. O nome desta criança, Lo-Ammi, significa que Deus deixou eles à própria sorte, mas já com um plano de salvação para eles. A revista vai trazer que era como se fosse um divórcio, uma separação. E essa menina Lo-Ammi, alguns escritos atribuem, não a Bíblia, mas alguns livros, alguns teólogos atribuem que ela talvez não fosse filha propriamente de Oséias, né? Alguma pessoa que porventura tenha se relacionado com Goma e tenha dado origem a esta criança, né? Mas isso são pensamentos de alguns escritores teológicos. E para a gente encerrar, que o tempo já está nos cobrando isso, importante a gente entender essa questão da infidelidade, né, espiritual e física, do casamento, do adultério. Né? É importante a gente entender isso tanto no mundo espiritual como no mundo físico. O adultério espiritual e o adultério físico, eles são totalmente contrários contra a lei de Deus. Normalmente, quando infringimos a lei de Deus de forma, como é que eu vou dizer, consciente do que estamos fazendo, o nosso coração ele fica insensível a ouvir a voz de Deus e o nosso relacionamento com Deus é rompido. O adultério espiritual e o adultério físico, eles traz essa insensibilidade à voz de Deus e nos tornamos emudecidos e cegos à vontade do Senhor. É importante entender que traga para os seus alunos essa diferença do adultério espiritual e físico. Normalmente ele começa com um desapontamento. Um desapontamento. É normal na nossa vida como cristão, é normal na nossa vida como pecadores que somos. Paulo vai falar que somos trapos de imundície, que o sentimento muitas vezes desperta em nós que nós somos desapontados por Deus. Porque nossas orações não são atendidas, porque nós não somos atendidos no momento em que precisamos, porque muitas vezes passamos por dores. Lembra que eu falei que isso não deve nos afastar de Deus? Mas às vezes nós nos afastamos de Deus. E esse desapontamento é considerado um adultério espiritual. Você está deixando de crer nas promessas que Deus tem para a sua vida. Mas resista. Isso acontece, isso é normal, mas eles vão passar. Sobre o adultério espiritual e físico, normalmente ele começa quando nós desviamos o olhar, nosso foco, nossa atenção. Lembra, eu falei isso logo no começo. Nós deixamos de olhar para Deus e começamos a olhar para outras coisas. Colocamos Deus em segundo plano em nossas vidas. E isso começa um processo de cegueira. O adultério físico e o adultério espiritual que a gente pode trazer aí dentro dessa lição é que ele envolve um processo de deterioração. Me ajude. Deterioração. Isso normalmente não é impossível. Ele vem se deteriorando. A gente precisa ficar atento. A palavra de Deus diz: vigiai e orai. Este processo que deteriora a nossa relação com Deus, ele é perigoso e nós precisamos perceber o que esteja acontecendo antes que seja tarde demais. E para encerrar ainda sobre essa questão do adultério espiritual e físico, ele envolve uma fantasia de que aquela outra pessoa ou aquela outra situação, aquela outra denominação, aquela outra vida vai lhe trazer uma vida melhor,
quando muitas vezes, seja em relacionamentos existentes ou futuros, a decepção será maior, porque você estará desagradando o dono de todos e de tudo. Então essa infidelidade espiritual é o que estava acontecendo na vida de Gomer, na vida do povo de Israel. E traz para a gente um alerta de que nós devemos ficar atentos para não nos deixarmos levar por desapontamentos, por desencantos, por muitas vezes por um processo vagaroso do nosso relacionamento com Deus. Quando isso acontece? Quando deixamos de orar, deixamos de jejuar, deixamos de vigiar. E quando entendemos e ficamos insensíveis à voz de Deus e o pecado se torna comum, preste atenção. É momento de voltar ao primeiro amor, é momento de resgatar, porque Deus está com os braços abertos, esperando você voltar, porque tu és sacerdócio real, geração eleita, povo escolhido por Deus. E para encerrar, nós devemos entender que apesar de Osés ter apresentado ao povo de Israel a sua situação e o povo ter, até o capítulo 13, agido de hipocrisia, no capítulo 14, ele nos mostra que o amor de Deus era incondicional. E Deus abençoe Israel com liberdade. E Deus abençoe Israel deixando-lhes a escravidão, para que libertos estejam. E que a infidelidade de Israel acabou, apesar do amor de Deus, corroborando no resultado da destruição do Reino do Norte. Como eu disse, Osés foi o último profeta do Reino do Norte. Com isso a gente tira uma lição e encerra, irmãos. Apesar do amor de Deus ser imanescente, intranscendente e imensurável, as nossas ações geram consequências, as nossas escolhas geram resultados. E Deus nos manda vigiar, ficar atento, para que não entremos por caminhos em que os resultados não sejam agradáveis. Mas se entrar, as misericórdias de Deus salvará nossas almas, mas as cicatrizes ficarão. Que Deus abençoe os irmãos, que essa lição tenha sido importante para a sua vida como tem sido para a minha. Que possamos concluir que do livro de Osés possamos tirar a lição que apesar de pecarmos, apesar de errarmos, Deus é misericordioso e Ele tem para nós muito mais a oferecer do que eu e você podemos imaginar. Que vivamos essa comunhão com Deus e uma reflexão de que, assim como a noiva está pronta para o Cordeiro, estejamos eu e você prontos para junto entrarmos às bodas do Senhor. Que Deus os abençoe e fiquem na paz, em nome de Jesus.